Olá, bom dia. Nós somos do Ministério o Evangelho da Sabedoria e hoje eu gostaria de trazer uma palavra para vocês a respeito da edificação do corpo de Cristo. Porque muitos acreditam que a fé em Jesus Cristo é apenas uma construção conceitual, uma construção de sentimento, de crença, absolutamente. Só que não é isso apenas. A fé em Cristo é uma construção. O cristão é algo que está em construção. O cristão não é aquele que crê apenas, mas aquele que está em construção do crer, do ser. Porque aquele que busca a eternidade, ele não é estático. Ele não apenas acredita, ele se constrói naquilo que ele crê gradativamente. Ele está sendo a construção do Cristo. É como se outro Cristo estivesse nascendo na pessoa que crê nele. O que eu quero dizer com isso é que se você acredita verdadeiramente em Cristo, você está em um processo de edificação. O que significa edificar? Edificar é construir, é levantar, é estabelecer. Você está estabelecendo-se. Você está se autoconstruindo. O que significa que Deus está atuando dentro do coração daquele que verdadeiramente crê para torná-lo Cristo. Em outras palavras, você é Cristo, um dos Cristos. Por isso que significa corpo de Cristo. Você está se tornando parte de Cristo, um Cristo. Só que as pessoas acreditam equivocadamente que a fé é apenas uma crença. Eu acredito e pronto. Não é assim que funciona. Aquele que acredita está em processo de construção. Isso que significa o crescimento no Evangelho de Jesus. Ninguém está pronto. Todos estamos em fase de construção até a plenitude de Jesus. Não foi isso que Paulo disse? Agora vocês são meninos, inconstantes, precisam se alimentar de leite, até que vocês crescem e se tornam homens. O que significa se tornar homem? Ou adulto, que significa que você se tornou como Cristo, perfeito. Você atingiu os níveis superiores. Você atingiu a prática absoluta daquilo que Cristo ordena. Você se tornou como Ele e parte dele. De modo que agora você caminha lado a lado com Ele. Da mesma forma como os apóstolos, que a princípio eram meninos, que a princípio eram inconstantes, como Pedro, que a princípio andavam com Jesus, muitas vezes com medo, muitas vezes sem fé, mas eles estavam sendo construídos cristãos. Eles estavam em processo de edificação. E quando eles recebem o Espírito de Deus pela genuína fé, quando eles realmente observam que Cristo de fato é o Filho de Deus, conhecendo-o plenamente na sua forma perfeita, eles então assumem em si mesmo a condição crística, ou seja, Cristo, ao tornar-se novamente divino em sua imagem, em sua potência absoluta, revelando-se aos seus discípulos, os seus discípulos, assumem a forma corpórea de Cristo, porque passam a desempenhar as mesmas obras que Cristo, com a mesma convicção e fé. E nós todos estamos neste processo para sermos Cristos na terra, para sermos como o grande mestre ordena que sejamos e como ele mesmo foi e é.
Nós devemos lutar ferozmente contra as nossas paixões, contra os nossos pecados, contra a nossa própria malignidade, de modo que mais e mais possamos conhecer a gloriosa presença de Cristo. Sabendo que conhecer a presença de Cristo não é ver a sua imagem como Isaías. Isso seria muito bom, mas não ocorre para a maioria das pessoas. Não é ver a gloriosa divindade pelos seus olhos da carne, mas é ver pelos seus olhos do Espírito. E o que significa olhar com o Espírito significa compreender, significa entender, significa saber e valorar estas coisas como elas merecem ser. É como você compreendesse a mente de Cristo, que significa ter a mente de Cristo. Ninguém compreende a mente de Deus, só que a mente do Cristo nós não só a podemos compreender, como nós devemos absorver ela para nós. Não foi isso que Cristo disse por meio de Paulo? Vocês têm a mente de Cristo. Como se você não compreender a sua própria mente? Então é possível compreender a mente de Cristo, os valores de Cristo, aquilo que Cristo sabe que é de mais alto valor. Nós devemos também saber e integrar isso no nosso psiquismo, no nosso coração, no nosso modo de ver a vida. Isso é tornar-se Cristo, isso é um processo de edificação. A fé em Jesus é uma caminhada exatamente por isso. É uma subida de degrau em degrau. Hoje você não sabe uma coisa, você não compreende uma coisa. E amanhã você vai passar a compreender, você vai ser aperfeiçoado, vai crescer. É como na escola. Você começa no pré, no fundamental, e a partir disso você vai crescendo. Você sai das contas de mais, menos, multiplicação, divisão. Aí daqui a pouco está fazendo equações de primeiro grau, equações de segundo grau, equações de terceiro grau. Passa então para uma matemática superior. Aprende a utilizar o cálculo diferencial e integral. Só que quando você está no início, você é incapaz de compreender, de valorar os cálculos diferenciais integrais, porque você não tem os mecanismos para a compreensão ainda. Você ainda bebe leite, é criança, precisa passar pelo processo. Você ainda está no alicerce, que é o primeiro passo. Alicerçou-se em Cristo. Só que uma casa deve ter paredes, uma casa deve ter telhado, uma casa deve ter cerâmica, uma casa deve ter pintura, uma casa deve ter um jardim. E é este o processo de edificação, e é isso que faz de fato o cristão, o filho do Deus vivo. É tornar-se como Cristo. Pegando a analogia das construções, podemos dizer que Cristo é a casa perfeita, a mansão, o templo divino. Ele é aquele que tem o jardim mais belo, a cerâmica, a porcelana mais poderosa, mais valiosa. Ele é o granito precioso. Ele é o mármore mais branco. Nos seus cômodos está a beleza sublime. O quarto é revestido de ouro. A cama é feita com um linho fino resplandecente. O banheiro é revestido do mármore da eternidade. A cozinha tem as madeiras, os móveis, o armário feito com as árvores mais valiosas, carvalho, pau-brasil.
ele construiu-se perfeitamente. Ele é a perfeição. E nós ainda estamos nos alicerces, no concreto, no chão, ou ainda nossas paredes estão sem reboque. Estamos num estado rudimentar. Estamos nos construindo na caminhada da fé. E eu chamo vocês a esta realidade, a pararem de achar que a fé é apenas acreditar. Acreditar somente e nada fazer. E dizer, a graça me salvará. Certamente que a graça salva, porque a graça é o alicerce. Só que se você não se construir cristão, não praticar os ensinamentos de Cristo, será mesmo que você está alicerçado em Cristo? Será mesmo que se você não estiver em processo de construção, você foi iluminado por Cristo? Porque aquele que começa uma construção e não a termina é motivo de vergonha. Será que um filho de Deus será motivo de vergonha? Ou será que aquele que começa a construir não começou a construir nada porque o seu começar não foi real, mas apenas uma ilusão da sua própria pessoa? Porque todo aquele que começa termina. Aquele que começa uma coisa de fato termina. Ele está disposto a lutar até o fim, a construir-se, a investir, a colocar os seus recursos nesta construção. Será que você está disposto a isso? É necessário pensar sobre, para que, iludindo-se a si próprio numa construção falsa, num alicerce mentiroso, porque aquele que se alicerça em Cristo está firme e está em processo de edificação do templo celestial, que é o caráter do homem que se aperfeiçoa na fé. Enquanto os iludidos mentem para si próprios, dizem: estamos em Cristo, somos dele, fazemos parte do seu povo e da sua família celestial. Mas as obras de tais pessoas são mentirosas. Eles vivem na imoralidade e na mentira, praticam toda sorte de pecado e não se importam com isso. Não se importa, nem sentem mais remorso, não sentem tristeza por entristecer o Espírito de Deus. Mas dizem em seu coração, somos filhos de Deus, estamos alicerçados no Senhor. Estamos sendo edificados, casas vivas, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido. Dizem isso. Só que, será mesmo que são? Será mesmo que são? Será que esse alicerce é o Cristo eterno mesmo? Ou será que é apenas uma ilusão que eles construíram? Pensem sobre isto, porque é necessário pensar. É necessário pensar e refletir, porque apenas aquele que pensa e busca a verdade, busca a sinceridade, conhecerá a Deus. Conhecerá a Deus pela graça eterna de Cristo, que se manifesta àquele que de fato o deseja, aquele que de fato quer buscá-lo, por um impulso interior de vencer o mundo, porque reconheceu os valores de Cristo. Edificar a si próprio, pelo poder de Deus, não pelo nosso próprio poder, mas edificar-nos pela fé e confiança de que crendo nele, ele nos ajudará a desempenhar as obras que devemos fazer para construirmos, para iluminar, para purificar o nosso coração. Por isso que ele dá ordem, purifica o seu coração. Ou seja, ele está mandando o ser humano purificar o seu coração. Em outras palavras, ele está falando: olha, creia em mim e faça coisas que vão te afastar do pecado e te aproximar da santidade. É isso que ele está dizendo. Construa-se, faça. É a ordem de Cristo. Por isso mesmo, se arrependa de seus pecados, enquanto ainda é tempo. Pare de acreditar que a salvação é apenas uma crença, porque não é. A salvação é crença, mas uma crença orientada à prática do bem, que é o fundamento real da fé. Porque uma fé sem obras não é fé, mas apenas ilusão. Porque aquele que tem fé pelas suas obras tem fé verdadeira, e aquele que tem uma fé pela apenas a crença, por apenas a crença,
não tem nada senão ilusão, ilude a si próprio e caminha para a destruição. Reflitam sobre isso, reflitam, não se perdam, não deixem suas almas se perderem. Não vivam na mentira. Observem suas atitudes e busquem mudar, porque ainda há tempo. Cristo tem misericórdia das pessoas que querem mudar. Ele quer te perdoar e te ajudar. Vá até Ele com sinceridade e lute para mudar, e Ele te acolherá. Ele te perdoará. Só que se você continuar mentindo, fingindo, viverá uma vida mentirosa, uma vida dissimulada. E no juízo, tudo isso será lançado no seu rosto. E terrivelmente, você terá que escutar aquelas palavras mais duras de Cristo. É a palavra mais dura que alguém pode receber de Cristo, é: apartai-vos de mim, malditos, que praticam a iniquidade. Vão para o inferno com o diabo e os seus anjos. Em outras palavras, está falando: vocês são como o diabo, vocês são como os demônios, vocês não servem. Vocês negaram o bem. Esta é a palavra mais dura que alguém pode ouvir de Cristo. Não queiram estar entre esses, não queiram. Cristo te chama ao arrependimento e à mudança. Se inscrevam no canal, o Evangelho da Sabedoria. Cliquem no sino para receberem as notificações e compartilhem com outras pessoas para que elas pensem sobre isso e parem de acreditar que a fé em Jesus é uma crença e comecem a entender que é uma construção, é um projeto de vida. É um projeto de construção existencial e espiritual. É um processo de aperfeiçoamento até a plenitude de Cristo. Como quando somos crianças, somos pequenos e começamos a crescer, até que chegamos à idade adulta e depois nos tornamos anciãos, quando nós nos aproximamos da perfeição, entre aspas, do corpo mortal, que é um símbolo da perfeição divina, que quando chegamos na ancianidade de Cristo, ou seja, quando nos tornamos seres perfeitos como nosso Mestre. Pensem sobre isso e busquem essa edificação. Todos nós devemos buscar. Todos nós estamos no estágio bruto do alicerce, das paredes sem reboco, do quintal ainda sem as árvores, sem o jardim. Precisamos lutar para que um dia possamos ser uma mansão completa, com jardim, com mármore, com cerâmica, com porcelana, com móveis de cipreste, com móveis de árvores nobres, para que sejamos uma casa santa e digna do Deus Supremo.